Vamos ler a palavra do Senhor. Marcos 14, 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Feche seus olhos só um instante, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós lemos a tua palavra. Queremos que o teu Espírito Santo seja conosco, meu Deus, nos dando o entendimento e nos dando, meu Deus, o alimento que nós precisamos para as nossas almas sedentas e famintas. É interessante, irmãos, que Jesus, nessa passagem, vai falar que Jesus, ele começou a ficar angustiado, começou a ficar atribulado, ficou apavorado com a hora que estava se aproximando. A gente sabe que, às vezes, falar de determinadas coisas na vida é fácil. Porém, quando você chega ao momento indicado, ao instante realmente da coisa que vai acontecer, que você realmente sente. Às vezes você vê uma determinada situação e aí você imagina, se fosse eu, agiria assim, se fosse eu, agiria diferente, né? Mas só quem está passando realmente pela a situação é que sabe o que realmente aquilo significa. E Jesus já tinha falado outras vezes para os seus discípulos que ele haveria de padecer, mas ele tinha falado aquilo para os seus discípulos como algo que realmente haveria de acontecer, mas como uma conversa. Em outros momentos ele fala com naturalidade, ele fala com normalidade, como a gente estivesse falando de uma coisa cotidiana. Por exemplo, quando você fala da morte, você diz assim, um dia eu vou morrer. Aí você fala com tanta naturalidade, né? Todo mundo morre um dia. É uma coisa normal, natural quando a gente fala. Mas quando a morte começa a se aproximar de você, aí a coisa é diferente. Aí você pensa diferente. As suas emoções tomam um rumo diferente. Os teus pensamentos começam a passar um filme na sua cabeça. E imagine se for uma morte terrível. Não estou falando daquela morte tranquila, que a pessoa deita na cama, rodeado pela família, faz uma oração e diz assim, olha, eu estou vendo um anjo, o Senhor vem me pegar. Não estou falando isso. Eu estou falando daquela morte terrível, aquela morte tenebrosa, aquela morte onde a pessoa vai agonizar. E você recebe a notícia, te falta 3 meses de vida, te falta 2 semanas de vida, te falta poucas horas de vida, que era o que acontecia aqui com Jesus. Aí tudo é diferente, né? Tudo muda, a coisa é diferente. E foi isso que aconteceu com Jesus. E em determinados momentos ele falou da morte como um herói, né? Um herói que vai para a luta sabendo que poderá ser abatido, mas ele vai com força, com coragem. Aqui não. Aqui Jesus mostra a sua face humana. Aqui Jesus mostra a sua face mais vulnerável. Aqui ele mostra a verdadeira face da carne, do corpo, daquilo que dói, daquilo que sofre, daquilo que sangra, daquilo que sai lágrimas, daquilo que geme. Aí ele começa a se atribular. E a Bíblia diz que ele estava profundamente triste e angustiado, a ponto de morrer. A ponto de morrer, essa é a linguagem. Havia um terror, um horror terrível por aquela situação que se aproximava. É tanta
a pressão que Jesus está sofrendo psicologicamente naquela hora, que ele fala para os seus discípulos, e ele desabafa como uma pessoa que está realmente no momento final da vida, e ele diz: olha, a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, ficai aqui e vigiai comigo. E indo ele mais adiante, ele vai orar e vai dizer: Pai, eu sei que tu podes todas as coisas, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É uma oração, irmãos, de um verdadeiro, chega a beirar o desespero. Claro que Jesus não se desesperou, né? Mas comparando essa oração de Jesus com outras histórias que nós conhecemos, de outras pessoas que morreram também martirizados, por exemplo, Pedro, dizem que Pedro, quando sentenciaram Pedro para morrer, diz a tradição, não está na Bíblia, mas está na tradição, né? Nas histórias antigas da igreja, dos mártires do primeiro século, dizem que Pedro, quando estava para ser morto, ele disse assim: olha a serenidade de Pedro. Olha, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, porque iam crucificar Pedro igual crucificar Jesus, né? Bateram nele e tal, ficou preso, bateram nele, fizeram, né? Igual como fizeram com Jesus. Aí disseram assim, aí quando foram matar Pedro, crucificar Pedro, para ficar de exemplo, para ninguém seguir esse Jesus, aí ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como foi crucificado o meu Salvador. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Ou seja, será que Pedro é mais corajoso que Jesus, irmão? Dizem que alguns cristãos do primeiro século, quando eles eram levados para as arenas para serem comidos pelos leões, 2, 3, 4, 5, 10, eles faziam uma roda, davam as mãos e começavam a cantar um hino. Enquanto os leões tiravam pedaços deles, dos braços, das pernas, das costas, da cabeça, eles cantavam um hino de louvor a Deus. Glória a Deus, amém? É muita coragem, sim ou não? É muita fé, sim ou não, irmãos? É porque o que a gente vê hoje as pessoas fazerem com a igreja, fazerem com a Bíblia, fazerem com Deus, fazerem com a sua fé, nós estamos anos-luz de distância dessas pessoas. Porque por qualquer motivo a pessoa nega a fé, por qualquer motivo a pessoa abandona Deus, por qualquer motivo a pessoa abandona a Bíblia, qualquer motivo a pessoa começa a duvidar, qualquer motivo a pessoa sai da igreja, qualquer coisa. E essas pessoas, elas tinham essa força, essa fé de vencer, de ser, na verdade, né, colocado à prova, como quem vai passar por uma fornalha, como alguém que vai passar pelo fogo, como alguém que vai ser provado, como um ouro é provado lá na fornalha para se purificar. Essas pessoas, elas enfrentavam a morte com tanta serenidade. Claro que não todos, mas pelo menos os que a história menciona. Dizem que Policarpo de Esmirna, foi um dos pais da igreja, né? Quando for tocar fogo nele, ele disse lá para o seu executor: olha, esse fogo que você acende aqui em mim, ele vai se apagar, ele vai passar, ele vai se extinguir. Mas eu lhe advirto que você conheça o fogo eterno, aquele que não se apaga, aquele que não queima, e que eu tenho fé, que eu não vou para lá. Por isso que ele estava feliz de morrer queimado. E assim foram muitos outros, né? A gente poderia passar a noite aqui citando esses homens que enfrentaram a morte de uma maneira bravio, né? De uma maneira corajosa. E Jesus, ele sentiu o peso, ele sentiu as trevas, ele sentiu o poder da morte, ele sentiu que não era fácil,
ele sentiu a terrível realidade que o ser humano enfrenta. É impossível a gente falar, a gente expressar o quanto seria necessário a gente amar Jesus. Porque ele, sendo Deus, ele se submeteu a isso, que eu e você um dia vamos nos submeter. Que é encarar os olhos da morte, né? E Jesus temeu, Jesus se apavorou, Jesus ficou atônito, Jesus ficou realmente abalado. Mas tem uma diferença entre esses homens que eu citei e Jesus, uma grande diferença. Qual é a diferença? Vamos ler aqui o versículo 36, a gente já leu, né? Mas você deve estar aí com a Bíblia aberta. Ele diz Abba Pai, né? Ou papai. Abba Pai é como se fosse papai para nós, uma forma carinhosa de falar Deus, né? Deus Pai, Abba Pai. Todas as coisas são possíveis. E eu queria parar só um instante aqui. Por que ele diz que todas as coisas são possíveis? Porque Deus, irmãos, veja bem, Deus, ele poderia simplesmente dizer, acabou. O meu filho não vai passar por isso. Deus podia fazer isso, sabia? Sabia que Deus podia abandonar o plano? Deus poderia dizer, não vou mais, não vai passar por isso, eu não vou sujeitar o meu filho a isso. Então Jesus sabia, e ele disse, pai, papai, paizinho, papai, eu sei que todas as coisas são possíveis para ti. Se Deus quisesse, meu irmão e minha irmã, salvar todas as pessoas da face da terra, desde o melhor até o pior, ele podia, porque ele é Deus, ele pode tudo. Amém? Se Deus quisesse, ele podia fazer. E Jesus sabia que ele podia fazer, só que Deus, ele ia se contradizer-se a si mesmo. Como é que Deus, sendo justo, santo, verdadeiro, iria absorver o mal, absorver o pecador, absorver o homem mentiroso, absorver o homem assassino, absorver o homem ruim, o ímpio, aquele que não quer saber de Deus, aquele que blasfema de Deus, aquele que blasfema da palavra de Deus, aquele que não se aproxima de Deus, que se afasta de Deus, que gosta do mal, que gosta do pecado, que gosta de tudo que é ruim. Como Deus ia fazer isso? Ele pode, mas ele não deveria fazer isso. E aí Jesus, ele entende isso e ele diz, olha pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Aqui que está a diferença entre todas as pessoas que já morreram por Deus e Jesus. O cálice. A diferença entre os mártires, que você pode procurar aí nos livros de história, é que eles não tiveram que beber o cálice. Eles apenas perderam a sua vida, a sua própria vida, mas não tiveram que encarar o cálice. E aí, é isso que ele pede a Deus. Ele diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer todas as coisas. Porque tudo é possível ao Senhor. Porque Tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E não há nada que o Senhor não possa fazer. Mas se possível for, passa de mim o cálice. E aí, que cálice é esse, irmão? Cálice na Bíblia, quando a Bíblia fala do cálice de Deus, quando a Bíblia fala desta palavra, está relacionada à ira de Deus, ao juízo de Deus, ao castigo de Deus, à punição executada. Este é o cálice. Então a palavra de Deus diz que a impiedade, o mal, o pecado, ele está enchendo o cálice da ira de Deus. Quando o homem peca, é mais uma gota que cai lá no cálice da ira de Deus. Cada pecado meu e teu é mais uma gota, é
uma porção que vai enchendo o cálice da ira de Deus. E Jesus está aqui para enfrentar o que os outros que morreram por Jesus não precisaram enfrentar. Porque as pessoas morreram por Jesus dando a sua própria vida, não pelos seus pecados, porque não adianta morrer pelos seus próprios pecados. Ainda que você queira morrer para Deus, para pagar os seus pecados, você não consegue pagar. Você não consegue, você vai cometer um suicídio, você vai se deparar com as chamas do inferno, mas não vai remir os seus pecados à sua própria morte, porque tinha que ser o quê? Um cordeiro perfeito, tinha que ser o quê? O filho primogênito perfeito, tinha que ser o santo, tinha que ser o puro, tinha que ser aquele que é aceito por Deus. E nem eu, e nem você somos puros, e nem eu, e nem você somos santos, e nenhum de nós somos primogênito de Deus. Só Jesus é o único, o primogênito, o santo, o ungido de Deus. Ele sim foi o cordeiro que foi oferecido diante do Senhor. Então Jesus se deparou agora com o cálice da ira de Deus. Várias pessoas foram para a morte cantando, Jesus foi chorando. Várias pessoas foram para a morte fazendo um culto, Jesus foi suando o suor de pingos de sangue. Antes que alguém lhe tirasse uma gota de sangue, ele mesmo suou, ele mesmo chorou, ele mesmo já estava sentindo o que ele tinha que enfrentar pela frente. Isso ia muito além do tormento físico. Fazia com que as chibatadas ou as chicotadas ou o fogo que muitos cristãos enfrentaram ou as feras não passasse de picadas de inseto comparado com as dores infernais que Jesus ia enfrentar por causa do cálice da ira de Deus. A vida que Policarpo deu, que Pedro deu, não foi nada comparado com a vida que Jesus teve que dar, que Jesus teve que entregar. Por que ele pede para que lhe afaste esse cálice? Se possível, afasta de mim esse cálice. Porque naquele momento, Jesus conseguiu entender, porque ele era assim com o Pai, um com o Pai. Comunhão com o Pai. Eu e o Pai somos um, dizia ele. Quem vê a mim, vê o Pai. A mesma essência, a mesma comunhão, o mesmo amor, a mesma luz, a mesma perfeição. Agora, eles sabem o que vai acontecer. Para enfrentar, não o Deus de amor, mas para enfrentar o Deus irado. Jesus agora está olhando para o Pai, não como o Pai que ama o Filho, mas como o Pai que pune o Filho. Nesse momento, Jesus, ele fica estorteado, Jesus fica abalado, Jesus fica não cantando louvores como os outros mártires que nós conhecemos. Ele começa a angustiar-se, a ponto de ele achar que vai morrer de angústia e não na cruz. Estou triste, angustiado até a morte, angústia de morte. Porque ele sabia o que viria pela frente. E o que veio pela frente? A ira de Deus sendo derramada. O cálice que ele não queria beber, o cálice que ele queria passar, o cálice que ele diz: Senhor, é possível, mas não faça a minha vontade, porque a vontade dele era não enfrentar isso, não enfrentar. Se tivesse uma outra chance, uma outra solução, tivesse um outro caminho, uma outra opção, e ele vai dizer: Senhor, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. E a vontade de Deus, irmãos, ela é
diferente. Porque Deus, Ele é perfeito. Amém, Jesus? Deus, Ele é perfeito. Não tem nada imperfeito em Deus. Por exemplo, eu preguei aqui quarta-feira passada sobre a ira, né? Uma das questões que eu levantei foi a ira. E ira para nós, na maioria das vezes, é pecado. Porque ira está ligada aqui à raiva, ira está ligada à vingança, ira está ligada a um sentimento ruim que a gente tem contra alguém que cometeu alguma coisa. Não é? Porém, os atributos de Deus, dos quais a ira é um, até a ira é perfeita. Até a ira de Deus é santa. Sabe por quê? Porque a ira de Deus, ela está enraizada. Ela nasce, sabe aonde? Você vai dizer, na justiça. Não. A ira de Deus, ela nasce no amor. Por mais contraditório que seja, nós vamos ver que esse atributo de Deus, ele se mostra, porque Deus, irmãos, Ele ama tanto que Ele não suporta o mal. Existe um resquício dessa ira dentro de nós, porque existem alguns atributos de Deus que foram comunicados para nós, que foram dados para nós, né? Como por exemplo o amor. Deus é amor e nós temos um pouquinho de amor, mesmo que seja um amor meio contaminado, né? A ira também. Por exemplo, você se ira com a injustiça, você se ira quando alguém faz um mal a uma pessoa boa, você se ira, né, de uma ira, digamos assim, entre aspas, santa, quando você vê alguém maltratar uma criança. Você imagine Deus. Irmãos, Deus, Ele ama tanto a sua criação, aleluia. Deus ama tanto aquilo que Ele criou perfeito, que Ele criou bom, que Ele criou muito bom. Amém, Jesus? Que Ele ama tanto que quando o pecado pisou, quando o pecado deu a sua primeira aparição aqui na terra, Deus se enche de ira, porque algo havia maculado o que Ele fez, algo havia ferido o que Ele produziu, algo havia manchado o quadro perfeito que Ele havia pintado. Então, o pecado é um mal contra nós mesmos, e isso aflige mais a Deus do que a você. Quando você peca, você está atingindo mais a Deus do que a você próprio, porque você não sabe o quanto Deus te ama, você não sabe verdadeiramente o quanto Ele, na verdade, se ira pelo mal que você faz com você mesmo quando você peca. Porque Deus tem mais amor por você do que você mesmo. Amém, Jesus? Então a ira de Deus, irmão, ela é perfeita porque ela é baseada no amor. E Deus, Ele sabia que não havia outra maneira, não havia outro modo de salvar o pecador, de tirar o mal de dentro do homem, de fazer com que ele se chegasse até Deus, de fazer com que ele fosse salvo. Não havia um outro caminho, não havia uma outra forma que fosse justa, que fosse honesta, que fosse verdadeira, que fosse cheia de amor e que resolvesse o problema, a não ser executando a sua ira, derramando a sua ira, dando o pago aos males causados pelo pecado. É interessante como nós vivemos num mundo onde quase nada é pecado. Nós vivemos num mundo onde a mentira depende do ponto de vista de quem está olhando. Não é mentira para você, mas para o outro é verdade. Não. Nós vivemos num mundo onde as pessoas confundem infidelidade conjugal com amor. Eu estou amando. Não, você está infiel, você é um adúltero. Não confunda as coisas. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, para ter prazer, para dizer que são felizes, elas fazem todo tipo de barbaridade com elas mesmas, com a sua própria alma, com o seu próprio corpo. Elas fazem isso e acham que está tudo bem. Não, você está irritando Deus. Você está irando Deus. Porque você foi criado à imagem e à semelhança de Deus.
Você foi criado uma criação perfeita. Você foi criado para adorar e exaltar e honrar e glorificar o nome do Senhor. E você tem falhado naquilo pelo qual Deus fez você. E a pessoa tem se aprofundado nas trevas, tem cavado um buraco em direção às profundezas do inferno, e Deus clamando, e Deus chamando, e Deus fazendo o trabalho penoso que Ele fez, que foi dar o seu filho, entregar o seu filho para salvar, para dar perdão, para resgatar a alma perdida, e a pessoa achando que Deus não se importa não, está tudo bem. A gente quer um Deus, o Deus do amor. A gente quer conhecer o Deus do amor. Eu não consigo aceitar que Deus condene as pessoas. Eu não consigo aceitar que Deus castigue as pessoas. Na verdade, eu gosto da pregação que diz que Deus ama. Amém, irmão, quem é que não gosta? Realmente Deus é amor. Em nenhum momento eu vou dizer que Ele não é. Mas o amor, se ele não tiver contrabalanceado com outros atributos perfeitos de Deus, ele não é perfeito. Deus, ele só é perfeito porque todos os seus atributos, como eu falei, até a ira, até a justiça, estão no mesmo nível. Ninguém ganha de ninguém. Mas a gente só quer o Deus do amor. Mas você concorda comigo que às vezes as pessoas, quando elas dizem que ama, na verdade, elas não estão amando? Por exemplo, quando os pais criam um filho sem o repreender, quando os pais criam um filho dando a ele tudo o que ele deseja, por mais errado que ele seja, você acha que esse pai está amando? Para o mundo está, mas para a Bíblia não está. O amor, ele se importa com a condição da pessoa. O amor que fecha os olhos para o erro, para a injustiça, para o mal, que a pessoa está causando a si mesma, não é amor. Como você saberia que Deus verdadeiramente te ama, se Ele só te amasse? Porque se Deus só amasse, irmãos, não precisava de punição. Se Deus só amasse, não precisava de castigo. Se Deus só amasse, não tinha ira de Deus, não tinha cálice da ira de Deus. Se Deus só amasse, não tinha motivo para que a justiça fosse aplicada. Se Deus fosse só amor, você não saberia se Deus realmente te amava de verdade. Você só sabe que Deus te ama de verdade, sabe por quê? Porque Ele se entregou por você, porque Ele se deu por você, Ele se importou com você, e Ele pagou um preço por você, e Ele morreu por você, e Ele enfrentou a ira de Deus por você, e Ele enfrentou todo o mal por você, Ele enfrentou toda a agrura por você, Ele foi humilhado por você, Ele foi chicoteado por você, Ele enfrentou a morte por você. Isso é prova de que a ira de Deus se manifestou sobre alguém que realmente te ama, que temeu até passar por esse caminho, mesmo sendo Deus. Então não faça pouco caso do Deus de amor, não. Porque Deus é amor, mas para Ele ser amor, Ele tem que agir. Porque o amor que não age é um amor fingido. O amor, já imaginou? Vamos dizer que um casal, né? Eles dizem que se amam. Se amam. Mas que amor é esse? Se um desses cônjuges não se importar com o estilo de vida que o outro está levando. Por exemplo, você ama a pessoa, mas a pessoa lhe trai. Eu amo, não posso reclamar dela. A pessoa ela mente para você. Eu amo, eu não posso reclamar, não posso exigir nada dela, porque meu amor é muito grande. Esse amor é saudável, meu irmão? É saudável um amor que não consegue enxergar a verdade? É saudável um amor que não consegue enxergar a realidade?
É saudável um amor que está produzindo um monstro, ao invés de uma pessoa que ama? Não, era isso que Deus estava vendo, era isso que Deus estava vendo na humanidade. Deus não estava vendo pessoas boas, Deus não estava vendo pessoas que amavam a Deus. A Bíblia diz que Deus olhou lá do céu, olhou para a terra, olhou para a humanidade e não viu um justo, nenhum sequer. E Ele sabia que algo tinha que ser feito, Ele sabia que algo tinha que ser realizado. E quem poderia realizar? Muitos tentaram, vieram profetas, vieram homens de Deus, vieram as pessoas falando da palavra, vieram pessoas fazendo descer fogo do céu, vieram pessoas abrindo o mar vermelho, fazendo grandes sinais, mas isso não bastava, isso não sarava a alma ferida do homem. O homem morria, o homem ia para o inferno, o homem se afastava de Deus, o homem se tornava idólatra, o homem se tornava cada vez mais pecaminoso, o homem a cada dia mais se aprofundava no seu próprio mal, por não conhecer um Deus, o Deus que ama, mas que para ele amar, ele tinha que derramar a sua ira sobre o pecado e o mal que estava assolando a humanidade. E aí Deus, ele vai agir. E é por causa da ação de Deus que Jesus teme. Porque naquele momento ali, em que Jesus ele sente o que está por vir. Quando a ira de Deus é aplicada, meu irmão, quando Deus derrama a sua ira, Ele condena a criatura à separação de Deus. Olha, todos os seres humanos, eles têm um vínculo com Deus. Por pequeno que seja, mas ele tem um vínculo com Deus. Pouco que tenha, por mais mal que a pessoa seja, mas ela tem alguma coisa ainda de Deus, porque ela veio de Deus. Porém, quando Deus, ele derramar a sua ira, quando Deus derramar o seu castigo, essa pessoa está afastada completamente. É o que a Bíblia chama de morte. Que a morte que a gente tem medo é essa física, mas a morte perigosa é a morte espiritual, que é o afastamento de Deus. Que é não sentir mais Deus, que é não ver mais Deus, que é ser condenado eternamente. E Jesus vai sentir isso. Jesus, o Pai, ele vai procurar o Pai e não vai achar. Ele vai procurar comunhão e não vai ter. A ponto de quando ele estará na cruz, meu irmão, ele vai dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Por que se separaste de mim? Porque a pior dor que Jesus temia, a pior ira que Jesus temia, sabe qual era? É aquela de que Deus não pode se envolver com o pecado. Deus não pode chegar perto do pecado. Deus não pode se contaminar com o pecado. Então o que ele faz? Ele afasta, ele derrama sua ira, ele condena, ele lança nas profundezas do inferno e ele coloca para longe de si. E aí, naquele momento em que Jesus recebe toda a pressão de todos os pecados da humanidade, ele se vê afastado do Pai, ele se vê afastado de Deus, ele se vê longe de Deus e ele agoniza naquele momento. Essa era a ira que ele temia, esse era o pior momento que ele temia, isso era o que ele não queria passar, não conseguia comunhão com o Pai, não conseguia ver Deus, não conseguia estar com Deus, passar por tudo sozinha, enfrentar a morte sozinha. E essa é a punição eterna das pessoas que não querem Deus. Vão se ficar afastadas de Deus eternamente, sem solução. Jesus, como santo que é, passou por isso, mas, claro, voltou novamente à comunhão com o Pai. Mas o condenado não vai voltar. Vai ficar eternamente sofrendo essa angústia da distância de Deus, da distância do Criador.
do vínculo que você tinha e perdeu, porque a ira se concretizou, porque a ira foi derramada. Então aqui nós temos o pior momento, o pior instante em que Jesus, ele luta, ele tenta não passar, mas ele sabe que pela vontade de Deus, ele teria que passar para que pudesse executar a obra de salvação. E não foi barato, meu irmão. A obra de salvação de Jesus na nossa vida, a graça de Deus na nossa vida, o perdão de Deus na nossa vida, não pense que é brincadeira, não. Um preço foi pago. A ira de Deus foi derramada. Jesus sentiu os calafrios que outras pessoas morreram e não sentiram, porque era sério o que ele estava passando. Era terrível o que ele estava passando. Jonathan Edwards, num dos seus sermões, o sermão Agonia de Cristo, diz que Jesus teve uma visão bem próxima da fornalha da ira de Deus. Ele diz lá no seu sermão que Jesus chegou na beirada dela e olhou para dentro e sentiu o calor flamejante da condenação dos homens pecadores. Ele diz no seu sermão que o desespero da condenação e da iniquidade tomou conta de Jesus. Jesus sentiu como um pecador vai sentir quando for ser jogado no inferno. Por isso que foi tão terrível aqueles momentos de Jesus. Não foram só os açoites, não foram só a furada, não foi só a coroa, não, irmãos. Foi os sentimentos terríveis que o condenado vai ter quando a ira de Deus foi derramada. Ele diz que antes de passar por toda essa agonia, Jesus vê de perto. Ele não vai ser condenado, né, como um pecador vai, mas ele sente o que o pecador sente. Porque tudo de ruim que havia no homem estava agora sobre Jesus. Todas as mazelas. Você imagine aí, porque a maioria de nós aqui nunca matou ninguém, a maioria de nós aqui nunca teve uma vida fácil, né? Você imagina. Mas tem muita gente assim, nesse mundo, e que se arrependeram, estão hoje na igreja. Imaginou uma pessoa que já matou 20 pessoas? Cruelmente, tocou fogo em gente, né? Torturou a pessoa, fez coisas terríveis, estuprou criança. Aí um indivíduo desse, ele chega na igreja e se arrepende e agora é salvo. Isso é de graça? Não! Jesus sentiu a condenação que era para ele ter. Quem está entendendo? Jesus esteve na beira do inferno e viu aonde essa pessoa ia morar. E aonde talvez eu e você fosse morar também. A morte de Jesus não foi uma morte qualquer. Não foi uma simples morte. Foi uma morte diferente. Foi uma morte carregada de sofrimento, tanto físico quanto espiritual. Mas essa morte de Jesus acende uma alegria tão grande no nosso coração. Sabe qual é? É a de saber que se ele fez isso, é porque o amor dele por você é muito grande. Ele poderia arrumar um jeito mais fácil, mas não ficaria completo. Mas o amor dele por você é tão grande que, mesmo absorvendo a ira de todos os pecados dos homens, ele suportou, ele atravessou esse vale. Se você botar um pouco a mão na sua consciência, na sua mente, você não vai brincar com o amor de Deus. Você não vai te tripudiar em cima do amor de Deus. Porque não foi um amor barato, não foi um amor gratuito, não foi um amor qualquer,
não foi um estalar de dedos, não foi um passe de mágica, não foi uma reza, não foi um sacrifício qualquer, não. Foi executado. A justiça de Deus foi executada em Jesus. A ira de Deus foi derramada sobre ele. Isso é a maior prova de que ele te ama. Isso é a maior prova de que quando você comete um mal, quando você peca, quando você se afasta de Deus, porque o que é o pecado, né? É se afastar de Deus, é errar o alvo. Quando você faz isso, Deus sofre. Deus sofre. Você pensa que está tendo prazer com o seu pecado, pois você está causando dor em Deus. Você está causando lágrimas em Deus, porque você é criatura dele, você foi tirado dele, ele soprou em você vida. E quando Deus olha e vê nesse mundo, irmão, o mal, quando ele vê a injustiça, quando ele vê o crime, quando ele vê a desordem, quando ele vê a corrupção, quando ele vê a mentira, quando ele vê as pessoas se matando, as pessoas se pisoteando umas às outras, as pessoas fazendo mal uns contra os outros, ou as pessoas fazendo mal a si mesmo, através da droga, do cigarro, da bebida, ou através do sexo, através de muitas coisas, Deus, ele se irrita com o que você está fazendo. Porque você está atingindo a criação dele. Você está atingindo algo que ele fez com tanto amor, com tanta dedicação, e que ele teve que morrer por você. Ele teve que pagar o preço por você. Então não brinque com o amor de Deus. Não brinque porque ele é amor. Ah, Deus é amor, posso todas as coisas. Pense que até a ira de Deus está baseada no amor dele. Pense nisso. Pense quando você quiser viver ao seu bel prazer, o que Deus está achando disso. Quando você quiser viver para a sua própria felicidade, o que você está causando. A Bíblia diz lá em Hebreus que quando a pessoa peca, conhece a Jesus, foi salvo por Jesus, foi perdoado por Jesus, e volta ao pecado, e volta à imundícia, e volta, é como se ela estivesse pisando o sangue do Senhor. Que coisa triste, né? Pisar, fazer pouco caso do sangue que foi derramado. Amém, Jesus? Graças a Deus. Você entende o tamanho do amor de Deus por você? Você entende a dimensão desse amor? Não é nem comparado com o amor da tua mulher, não é nem comparado com o amor do teu namorado, nem do teu pai, nem da tua mãe. Não é comparado, não. Porque o amor nas nossas relações humanas, eles sempre trazem benefício para a gente. E o amor de Deus trouxe agonia para ele. O amor de Jesus trouxe sacrifício para ele. O amor de Jesus trouxe o derramar da ira de Deus sobre ele. É o amor perfeito. O nosso é falho. É algo de Deus, mas é falho. Ainda é falho. O de Deus é perfeito. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus.